esclarecer algumas coisas, principalmente em relação à sua saída do clube anterior e também como é que foram as negociações aqui para você vir aqui comandar o Flamengo. Sim, vou aproveitar a oportunidade porque tive calado este tempo todo, não é? Muito se disse, muitas críticas, muita coisa essencialmente dita por quem não me conhece, porque há afirmações que de facto... Mas eu vou esclarecer, e esta é a verdade, porque só eu a conheço a verdade, só eu a conheço, mais ninguém. Portanto, quem não diz o que eu vou dizer aqui, ou está a especular ou está a mentir. Portanto, o que aconteceu, e vou aproveitar, o que aconteceu foi isto. A minha vinda para o Brasil há um ano, sensivelmente há um ano atrás, acontece de uma forma, eu já mencionei isto várias vezes, eu disse que não estava na minha perspectiva vir trabalhar para o Brasil, surgiu o convite e eu e a minha equipa técnica decidimos vir um ano ao Brasil, experimentar, perceber a realidade do Campeonato Brasileiro, perceber se de facto havia qualidade ou não, e por isso assinámos um ano de contrato, não 2, não 3, um ano de contrato. Esse ano de contrato foi cumprido na íntegra, com responsabilidade, com dedicação, com sofrimento, com muitas horas, muitas noites sem dormir, portanto, de uma forma como eu estou em todos os clubes, dando tudo de mim, dedicando-me com compromisso, com responsabilidade, e foi assim que eu estive no meu clube anterior, foi assim que eu estive sempre, até ao último dia do contrato. Nunca, e para esclarecer bem isto, nunca me passou pela cabeça que, porque de facto, e o que eu fui sempre transmitindo ao clube, foi que acabaria a temporada e eu iria para casa, porque infelizmente, e é outro assunto que me chateia um bocadinho, que me chateia um pouco, porque as pessoas não sabem. Infelizmente há muitas famílias por esse Brasil fora que lida com uma situação familiar, uma situação séria, e a minha família lida com essa situação. E por isso, pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca em toda a minha família, eu fui dizendo sempre que iria para casa para os apoiar. E isto na minha cabeça foi sempre muito claro. E fui sempre honesto com quem tinha que ser. Dentro do clube, eu fui sempre colocando a minha decisão seria regressar a Portugal. E prova disso é que eu, 2 dias antes, o clube pediu-me para fazer uma declaração para a torcida e para toda a gente entender a situação, que o grande motivo para eu ir embora era um motivo familiar. E eu, 2 dias antes, fiz essa declaração, porque de facto na minha cabeça era essa ideia clara e era esse compromisso que eu tinha com a minha família. Portanto, não houve mentira absolutamente nenhuma, porque não cabe na cabeça de ninguém eu estar a falar de uma situação familiar se tivesse o Flamengo, se estivesse na perspectiva de ir para o Flamengo. Portanto, isto desmonta qualquer teoria de que tudo o que anda um pai a dizer. Portanto, isto é a verdade. E quem disser alguma coisa depois ou para além disto, está a mentir. O que é que acontece? Depois disto, e já do campeonato ter acabado, surge um clube da dimensão do Flamengo, numa primeira abordagem que nunca me tinha passado pela cabeça ficar no Brasil. Surge a primeira conversa que tivemos e eu fiquei a pensar. Porquê? Porquê que eu fiquei a pensar? Porque, de facto, a proposta profissional é uma proposta de uma dimensão. O Flamengo tem pela frente um ano
de grandes desafios, para já um plantel de qualidade que permite lutar por esses títulos todos e, do ponto de vista profissional, eu acho que não há nenhum treinador no mundo que não fique a pensar depois de uma abordagem destas. E isto foi o que aconteceu. Eu fiquei a pensar, sabendo que tinha o problema em casa para resolver, e com quem é que eu tenho que falar? Com quem é que eu tenho o compromisso? É com a minha família. Portanto, se a minha família entendeu, depois de uma conversa, 2 conversas, 3 conversas, entendeu que sim, que podíamos lidar com a situação de saúde que temos, que temos em casa e que temos que lidar com ela, mas que de facto o desafio profissional, o repto profissional era um repto importante para a minha carreira, eu a partir daí tive que tomar uma decisão. E foi uma decisão, e é tão verdade isto, que o próprio staff não me conseguiu acompanhar. Porquê? Porque, de facto, nós vinhamos um ano, as famílias estavam a contar que nós viéssemos só um ano, e depois eu, e tenho o direito a decidir a minha vida, ninguém decide a minha vida por mim, se fiquei a dever alguma coisa, foi à minha esposa. Portanto, não devo mais nada a ninguém. Não fiquei, dei tudo de mim. Trabalhei sério, como o meu staff trabalhou. Esta conversa do staff não ter vindo porque não concordou, não vieram porque cada um de nós tem o seu contexto familiar para resolver. Eles não conseguiram resolver, não vieram outros que me vão acompanhar e com dedicação, a mesma dedicação que tive no clube anterior, é a dedicação, agradecendo, reparem, agradecendo a forma como fui tratado, a forma como fui tratado por toda a gente agora. E eu retribuí com esforço, dedicação, compromisso. Portanto, não fiquei a dever nada a ninguém, só, única e exclusivamente, à minha família. E aqui estou com alegria, pronto a agarrar este projeto que, do ponto de vista profissional, é um projeto que me alicia, porque eu gosto de competir para ganhar competições, e eu vim para o Brasil para somar títulos, e quase que somava. O ano passado quase que somávamos. Mas este é um projeto que, do ponto de vista profissional, só se eu fosse maluco, é que não equacionava, só se eu estivesse noutro mundo, é que não pensaria naquilo que este projeto me pode trazer do ponto de vista profissional. Certo? Portanto, não sei onde é que está a mentira, não sei onde é que fui mau caráter, não sei, porque eu nunca na minha vida me acusaram de não ter caráter, nunca na minha vida me chamaram mentiroso. Portanto, isto é a verdade. Quem disser o contrário está a mentir. Boa tarde, Rodrigo Viega, Jovem Pan. Tudo bem, Espino? Tudo bem, Braz? Feliz ano novo para vocês e sucesso com felicidade para o Flamengo. A pergunta que eu faço para você, Espino, e para o Braz, a cronologia dos fatos agora explicada pelo Vitor Pereira, acho que foi importante para desanuviar algumas dúvidas que existiam sobre a saída dele turbulenta do Corinthians e a chegada dele no Flamengo. Pelo que eu pude entender do que ele falou, o compromisso dele estava para se encerrar, ele se acertou com a diretoria do Corinthians e disse que dali ele não passava mais, aquele um ano ia ser rigorosamente cumprido, e a posteriori veio a proposta do Flamengo, que acabou, por certa forma, seduzindo, como ele disse, até aliciando ele por se tratar de um projeto maior do que era do Corinthians. Pelo menos foi isso que eu entendi do que falou o Vitor Pereira. Eu queria que vocês reforçassem mais ou menos essa tese, essa teoria, se foi realmente essa cronologia dos fatos, porque quando a gente ouve o outro lado, é muita mágoa, é muito rancor com um profissional gabaritado, vencedor, que está chegando aqui ao Flamengo, chamado de mentiroso, de traidor, que a história da sogra era, enfim, conto da carochinha. Eu queria que vocês se posicionassem sobre esse assunto, por favor. Bem, em relação... Eu estou muito resfriado, enfim. Em relação a essa sua pergunta,
eu não sei, de fato, o que teve, quais foram os compromissos mútuos em relação ao Clube de São Paulo. O que eu posso falar é que quando fizemos o convite ao Vitor, quando nós fizemos a abordagem ao Vitor, a questão que mais o preocupou, com certeza, foi a do problema familiar em questão. Eu acho que dentro desse processo aí também tem o processo de convencimento para ele vir para cá, meu e do Bruno, usando, claro, sempre a grandeza do Flamengo, né? É o que nos possibilita numa negociação, num convite, você, na abordagem, você usar isso. A grandeza o Flamengo sempre teve, mas talvez em outros momentos não se conseguiu expor isso aí. Porque tem a grandeza, tem a parte financeira, eu acho que a gente usou isso no bom sentido. E o que eu posso falar, para contribuir com o que ele falou, é que, de fato, a questão que mais preocupava ele era a parte do processo familiar ali que ele teria que passar, teria que conversar com os familiares. A gente deu esse tempo a ele. É evidente que a gente deu esse tempo num curtíssimo, eu acho que num tempo até que ele merecia mais tempo, mas a gente não deu isso a ele. Por razões óbvias, a gente precisava fazer uma movimentação rápida e foi isso que aconteceu. Tanto que tivemos que sair do Rio de Janeiro, uma estratégia em que a gente montou para fazer a conclusão dessa contratação. O que eu posso falar também é que jamais, em nenhum momento, a gente tocou o nome do Vitor Pereira enquanto ele trabalhava em outro clube, enquanto ele era técnico de outro clube. Isso pode ter a certeza aí que o Flamengo sempre foi correto e o Flamengo fez o que tinha que fazer nos interesses do Flamengo. E é isso que aconteceu. Bruno. Só reforçando o que o Marcos falou, a conversa iniciou pelo projeto esportivo, então, da parte esportiva, das ambições, da estrutura, da qualidade do elenco, da ambição, que eu acho que assim, o português de Portugal e o nosso aqui do Brasil, a gente entende de forma, quando ele fala ilusionar, aliciar, ele está falando de ambição, de vontade, na nossa linguagem aqui. Então, o convencimento passou muito pela grandeza do Flamengo, pela qualidade do elenco, pela vontade da instituição, desde o presidente Rodolfo Landim, do Marcos Braz, minha, de todos que trabalham aqui no Clube dos Atletas, de lutar para conquistar todos os títulos e de ter essa possibilidade real. Então, do ponto de vista do projeto esportivo, essa ambição acho que o guiou no sentido de vir ao Flamengo, mas desde o primeiro minuto ele deixou muito claro que o que o preocupava era a situação familiar e que ele ia tomar uma decisão embasado no que a família dele colocasse para ele. Então, ele não pôde, inicialmente, apesar do desejo dele vir treinar no Flamengo, não pôde fechar com a gente, e aí precisou de um tempo para que equacionasse a questão familiar, que todos sabem que é uma situação complexa, grave. E aí, depois desse tempo, ele tomou a decisão dele conforme ele explicou.